Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse nós vamos tratar sobre a introdução à hermenêutica, uma das disciplinas da teologia de grande importância para quem se lança ao estudo do conhecimento acerca de Deus, acerca dos seus ensinos bíblicos, acerca de tudo que envolve tanto o contexto do Antigo quanto do Novo Testamento. E então nós vamos ver quais pontos são fundamentais, são vitais para a hermenêutica. Muitos já se dedicaram para elaborar um relato de fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra de Deus. Nessa condição, é muito importante você entender os cuidados que é necessário para investigar. O Lucas, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele diz que eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que foram ensinadas. Então, Lucas, falando com Teófilo, descreve a ele a importância de que aquilo que ele estava escrevendo era para comprovar o que ele estava lhe dizendo. Então, portanto, a hermenêutica tem esse papel comprobatório, inicialmente de conclusão. Seria, em termos genéricos, a possibilidade de você fazer amarrações textuais, amarrações técnicas da literatura textual, da forma da interpretação do texto, para que você pudesse então ter uma compreensão de forma muito mais segura acerca do texto das Escrituras Sagradas. A grosso modo, isso é o que é de mais importante para entendermos como tratamos de hermenêutica. Continuando, a hermenêutica também ela tem uma condição de disciplina, onde você vai aprimorar e apropriar das verdades bíblicas. O Filipe aqui descrito é o Filipe bíblico, o Filipe que nós encontramos em Atos capítulo 8, versículo 30. Ele estava caminhando e do seu lado foi visto um homem lendo o texto sagrado. E ele indagou ao eunuco: você entende o que vens lendo? Ou seja, o que você está lendo? Você entende? E ele, o eunuco, respondeu prontamente: como que eu vou entender se não há quem explique? Como que eu vou entender se não há quem me descreva o que está sendo dito aqui? E assim foi que começou a ideia do batismo desse eunuco, porque Filipe passou a descrevê-lo. Então vamos pensar aqui na origem da hermenêutica, né? A definição e a divisão dela. A palavra ela se origina do termo grego hermeneutike, e o primeiro homem a empregá-la de forma bem técnica foi o filósofo Platão. Desde os períodos platônicos, desde o período da filosofia, o período pós-socrático, nós já temos uma ideia de hermenêutica, uma ideia de compreensão daquilo que estava escrito. Platão foi o primeiro a utilizar essa técnica. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, as leis e métodos de interpretação de texto. Em sua abrangência, trata da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e leis. A palavra hermenêutica tem sua origem no nome de Hermes, né? É um deus grego. Na mitologia, Hermes ele tinha uma grande habilidade em se vender, em se falar, em se comunicar. E servia, Hermes era um mensageiro dos deuses. E assim, então, foi que deu início à ideia da hermenêutica, a capacidade de transmitir a mensagem. Nós podemos pegar essa referência de Hermes. Entretanto, o termo ele é derivado do grego também, que é hermeneu, que significa o intérpreto, traduzo, né? Aquilo que é traduzido. A hermenêutica é a arte da hermeneia, né? Interpretação, ou melhor, designa a teoria dessa arte, não só ligada à habilidade de comunicação, na habilidade de mensagem. A hermenêutica também tem uma ideia sobre a interpretação. E nesse caso específico, estamos falando da interpretação do texto bíblico.
O Berkhoff, ele definia a hermenêutica como a ciência que ensina princípios, as leis e os métodos de interpretação. E outros já definem como uma técnica de ciência. A arte de interpretação bíblica, ela é considerada ciência porque tem normas, regras, e estas podem ser classificadas num sistema ordenado. Nós precisamos entender que para se ter uma boa hermenêutica é necessário lançar mão de técnicas que vai classificar o sistema ordenado de interpretação. Ela também é considerada como uma arte porque a comunicação é flexível, portanto, uma aplicação mecânica e rígida apenas. Ela não é só isso, né? Ela pode, nessa condição de rigidez e de aplicação mecânica, distorcer o verdadeiro sentido da comunicação. Por isso a necessidade de aprender as regras da hermenêutica, assim como a arte também de aplicá-las, né? O estudo da hermenêutica tem propósito de interpretar produções literárias do passado, né? É isso que se propõe a hermenêutica. Nós não podemos entender a hermenêutica somente do ponto de vista bíblico, porque também se usa em outros campos da ciência, da literatura, para suas interpretações textuais dos tempos passados. A tarefa especial é indicar por meio dela, né, como pode ser removida a diferença entre o autor, os leitores, de qualquer época. Ao utilizar a hermenêutica na interpretação bíblica, agora falando da Bíblia, é preciso conhecer alguns problemas que são enfrentados. Isso porque ela relaciona diretamente com outras áreas do estudo bíblico, né? Nós não podemos entender de forma isolada a hermenêutica. Por exemplo, a hermenêutica vai se relacionar com a ideia do que é a canonicidade bíblica, com as críticas textuais, históricas, com a exegese, com a teologia sistemática, com a teologia bíblica e muitos outros problemas que também devem ser considerados. Por exemplo, o problema da cronologia, que está relacionado ao fato da Bíblia ter sido escrita há muito tempo. O primeiro livro foi escrito aproximadamente em 3.400 anos e o último foi escrito em 1.900 anos. Então, assim, a diferença é de 2.500 anos aproximadamente entre o primeiro e o último livro. Então, essa ideia cronológica deve ser levada em consideração tanto na hermenêutica quanto também na exposição textual. E outro problema é o geográfico, né? A maioria dos leitores está longe demais de onde os fatos ocorreram. Os fatos bíblicos foram narrados em uma condição geográfica que os leitores não têm acesso a ela, né? Sem contar que quase todo mundo, ou tudo, realmente mudou, né? O mundo todo mudou, passou por transformações, estados, no sentido do E maiúsculo, né? Federações passaram a existir e tudo isso mudou também o contexto geográfico. Temos que levar também para a exegese o problema cultural. A maior parte da cultura também mudou, além de ser muito diferente da forma do pensar, do agir, do comportamento cultural que existe hoje com o comportamento cultural dos tempos bíblicos, né? Não dá para se colocar um evento de narrativa bíblica dentro do contexto cultural que hoje a nossa sociedade vive. Outro problema é o linguístico. A Bíblia ela foi escrita em línguas hebraicas, né? Por exemplo, o aramaico, em língua hebraica e aramaica, né? E nós temos ainda a língua grega. Então são 3 idiomas. E esses 3 idiomas, eles contêm muitos detalhes. E essa riqueza traz um conhecimento muito detalhado em relação à palavra de Deus. E essas riquezas textuais do tempo passado, do hebraico, do grego, do aramaico, eles não podem ser desconsiderados porque, inclusive, eles mudam aquilo que é a ideia textual para os nossos dias. Por exemplo, vamos pegar o Salmo 23, um dos textos, se não o mais conhecido da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje nós já sabemos que esse texto ele possui uma intotalidade do que é a compreensão dele. Porque a ideia inicial é de que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. A presença de Deus para o indivíduo que cultua ele faz com que esse indivíduo não tenha a necessidade de tudo. Você vê que muda completamente o que nós entendemos hoje. A ideia que se traz no texto hoje, em especial nas traduções de João Ferreira de Almeida, é a ideia de que entendo Deus, tudo eu tenho. Não, e a ideia da narrativa do ponto de vista exegético, do ponto de vista hermenêutico, é que eu tendo Deus, de nada eu sinto falta. Isso entrelaça com o texto do apóstolo Paulo, né? Que ele aprendeu a viver em todo tipo de situação. Faz todo sentido quando nós olhamos
a hermenêutica desse ponto de vista linguístico também. Outro problema seria o literário. As diferenças contidas nos estilos de escritas utilizados nos tempos bíblicos são, comparadas com os de hoje, enormes diferenças, né? Um bom exemplo é o fato que o Novo Testamento usa muitas parábolas, enquanto que o Antigo usa muito provérbios, salmos, entre outros estilos. Esses estilos literários, o estilo salmístico, o estilo proverbial, o estilo evangelístico dos evangelhos, o estilo das parábolas de Jesus, das narrativas que Cristo ensinou, das epístolas de Paulo, com toda a sua teologia, tudo isso aí também é um grande problema para a exegese, para a hermenêutica. E o importante é que o estudante da Bíblia saiba que para estudar é preciso ter bom senso, paciência, disposição e dedicação a analisar os textos, falando especificamente de hermenêutica bíblica. E a divisão da hermenêutica ela é conhecida como geral e específica. Qual que é a geral? A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. Quer seja um texto filosófico, quer seja um texto teológico, isso aí faz parte da hermenêutica geral. E a específica? A específica é aquela que vai se aplicar a uma determinada matéria, alguns tipos de produção literais, tais como as leis, as histórias, as profecias, as poesias e etc. Dentro do contexto específico, nós podemos colocar para a Bíblia a ideia dessas divisões literárias. As legislações, a história, as profecias, as poesias, tudo isso se distingue quando nós falamos de exegese do ponto de vista das suas divisões. E isso é tratado no estudo por estar dentro do campo da aplicação da literatura sacra, ou seja, da literatura sagrada. A Bíblia ela é inspirada e nós a temos como a palavra de Deus, conforme escreveu Timóteo, no seu segundo livro, capítulo 3, versículo 16. Então é isso que nós temos de introdução da hermenêutica. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham conseguido acompanhar bem e daremos continuidade nos próximos vídeos falando ainda da hermenêutica bíblica. Até o nosso próximo vídeo. Te espero aqui.